todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 8 horas da manhã, estamos aqui. Estamos aqui para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, mais um momento onde podemos desfrutar da sua palavra. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar esse dia na presença de Deus, iniciar esse dia que o Senhor fez, e nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Bom dia, meu amor, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia, Deus abençoe. Bom dia, Bruna, bom dia, Gabi, Deus abençoe. Vamos chegando. Queridos, não reparem não, mas hoje eu estou com uma gripe um pouco forte, tá? Mas vamos lá, Deus vai dando graça e a gente vai realizar o devocional, né? Bom dia, Kiara, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, o áudio tá bom. Vamos chegando. Obrigado, Zaguete. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Rose. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar de algumas coisas que são inevitáveis na vida de um cristão ou de qualquer pessoa, né? Quando a gente se torna cristão, quando a gente se torna filho de Deus, muitas coisas mudam, muitas coisas começam a tomar outro rumo na nossa vida. Mas existem algumas coisas que são inevitáveis, que acontecem para qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, seja ela filho de Deus, filha de Deus ou não. Uma coisa precisa ficar muito claro: todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas feitas por Deus. Para se tornar filha de Deus ou para se tornar filho de Deus, você tem que crer profundamente em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor, como seu Deus. Quando isso acontece, a própria palavra de Deus deixa muito claro: a todos aqueles que o receberam Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, deu-lhes o direito ou o poder de serem filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Agora, o que eu vou falar hoje acontece com todos, sendo filho de Deus ou não sendo filho de Deus. Eu estou falando das crises que existem na caminhada, na jornada da vida. Existem vários tipos de crise. Existe a crise existencial, onde você não consegue identificar, onde você não consegue reconhecer quem você é, a sua identidade. Existe esse tipo de crise, o que chamamos de crise existencial. E hoje essa palavra crise, ela está muito em alta. Nós temos crise na economia, nós temos crise na política, nós temos crise em alguns abastecimentos que faltam, nós temos crise familiar, nós temos crise financeira,
Bom dia, Anônima, seja bem-vinda, querida. Nós temos as crises que fazem parte da vida de qualquer pessoa, sendo ela filho, filha ou não de Deus. A crise, ela existe. E é interessante que quando eu estava preparando essa palavra, eu preparei hoje de manhã, eu fiz uma pesquisa nessa palavra crise, nos dicionários. E num dos dicionários, que é o Aurélio, a palavra crise, ela vem do grego, que significa crises com K, K-R-I-S-I-S, crises. Significa decisão, agir, se mover. E é interessante que a crise, ela deve proporcionar isso em nós. Esse movimento de tentar resolver, esse movimento de tentar agir em relação àquilo que se está acontecendo. Só que eu achei um outro significado que eu achei muito interessante, que é o significado crise na palavra, na língua chinesa. E eu achei fantástico. A palavra crise na língua chinesa, bom dia, Cacá, seja bem-vinda, querida. A língua chinesa encara a palavra crise, ela traduz a palavra crise como oportunidade. Olha que interessante isso. A escrita chinesa para a palavra crise significa oportunidade. Ou seja, uma oportunidade de você mudar de nível, de você melhorar a situação que você vive, de você crescer, de você amadurecer. E eu prefiro ficar com essa tradução, a tradução chinesa, da palavra crise. Bom dia, Gia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda que as maiores oportunidades da vida, as maiores, elas sempre vão vir com uma crise. Sempre. As maiores oportunidades da vida, elas sempre vão chegar através de uma crise. Através de uma crise. Eu lembro do testemunho veio na minha mente agora enquanto eu comecei a falar sobre crise. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O dono da Cacau Show, o Ale Costa, ele um dia deu um testemunho de vida de como começou esse processo do chocolate na vida dele. Veio através de uma crise. Ele e a mãe dele, a família dele, estavam passando uma crise financeira violenta. E na Páscoa, ele começou a fazer chocolate para vender. E junto com a sua mãe, ele começou a fazer pequenos ovos de Páscoa. E começou a vender. Bom, hoje, eu não preciso nem falar. É a maior franquia de chocolate que existe no Brasil. E isso começou como? Começou através de uma crise. Então entenda uma coisa, grave isso no seu coração. As maiores oportunidades da sua vida, da minha vida, elas vão chegar no meio de uma crise. Então fique com essa tradução da palavra crise na língua chinesa, que significa oportunidade. E hoje a gente vai aprender com exemplo de uma história que eu acho maravilhosa na palavra de Deus, que é a história do rei Josafá, que enfrentou uma das maiores crises da sua vida. E o tema do nosso devocional hoje é encare
as crises da sua vida. Encare as crises da sua vida. Uma coisa é real: as crises são inevitáveis, elas chegam. Só que sempre que você estiver vivendo uma crise, seja ela qual for, enxergue com essa tradução que a gente viu da palavra crise. Enxergue como uma grande oportunidade na sua vida e não deixe passar. Não deixe passar. Encare a crise na perspectiva de oportunidade, de um grande momento, onde a história da vida, da sua vida, da minha vida, pode mudar. Como foi o exemplo que eu dei da Cacau Show. Então não ignore as crises da vida. Elas chegam para todos, como eu falei no início do devocional. Para os que não são filhos de Deus e os que são filhos de Deus. Isso é uma coisa que nos nivela como ser humano. Não nos faz melhor e nem pior. As crises chegam para todos. Para todos. Agora, a forma de encarar a crise, isso vai depender de cada um. E nós, como filhos de Deus, devemos observar as crises da vida como uma grande oportunidade de crescer, amadurecer, mudar o nível que você está de vida. Encare como uma oportunidade. E assim sendo, hoje vamos nesse devocional ver o exemplo desse rei Josafá, de como podemos encarar a crise, de como podemos enfrentar as crises da vida, porque elas chegam. E se você ler o contexto da história do rei Josafá, ele estava encurralado por grandes adversários, adversários poderosos que iam destruir o seu reino. Uma grande multidão, um grande exército, fortemente armado, pronto para atacar Jerusalém. Jerusalém estava cercada e Josafá estava ali com sua pequena tropa, porque o exército adversário era muito maior do que Josafá podia imaginar. E geralmente a gente encara as crises assim, a gente olha para a crise e vê que ela é muito maior do que a gente pode suportar. Mas vamos continuar a história de Josafá e eu e você vamos entender como Josafá encarou essa crise que foi uma das maiores da vida dele. Ele estava quieto em Jerusalém e o exército inimigo chegou. Uma grande multidão fortemente armada e não dava tempo de Josafá com seu exército reagir. Nem Josafá tinha recursos para resistir àquele aparato militar que estava chegando em Jerusalém e que pretendia varrer Jerusalém do mapa, pretendia destruir Jerusalém. E Josafá, ao saber da aparente tragédia, ele teve medo. Ter medo é natural. Ter medo da crise é natural. Não tenha vergonha de ter medo, é natural. Porém, não faça do medo uma âncora para paralisar você, para não fazer você enfrentar a crise, seja ela qual for. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não faça do medo uma âncora. Não faça do medo sobrepor a fé. Não. É natural sentir medo? É. Mas a fé, ela tem que estar acima do medo. Acima do medo. Josafá teve medo. Mas o que esse medo fez com Josafá? Olha o que Josafá fez. Ele imediatamente buscou o Senhor. O medo só serve para isso. Então, se o medo te impulsionar a buscar o Senhor, que bom.
Agora, se o medo te fizer recuar, você está aproveitando do medo de forma errada. O medo, a preocupação, tem que te impulsionar a buscar o Senhor e não recuar e deixar de encarar a crise que chegou. Josafá pôs-se a buscar o Senhor e convocou a nação dele, Jerusalém, a orar e jejuar. Em sua oração, preste bem atenção, em sua oração, o rei Josafá disse o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim, olha as palavras do rei Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração de Josafá. Ele reconhece a sua limitação como exército. Ele reconhece a sua limitação como rei. E ele falou, Senhor, não executarás juízo sobre esse povo, sobre esse exército que vem contra nós? Não temos força para resistir isso. Não temos forças para enfrentar isso sozinho. Porque existe uma multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Ou seja, ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece o tamanho do seu exército. Mas ele também reconhece o seu Deus. Ele diz, mesmo com essa minha fraqueza, com essa grande multidão que vem sobre mim, meu exército, os meus olhos estão focados em ti. Os meus olhos estão em ti. Olha a atitude de Josafá diante de uma das maiores crises da vida dele como rei. E eu te pergunto, na hora da crise, na hora que o problema assola, na hora que o problema bate a sua porta, onde você tem posto os seus olhos? Onde você tem posto a sua confiança? Quando o medo chega, quando o desespero de repente bate a sua porta, qual é a sua reação? A de Josafá como rei foi olhar para o Senhor. Foi reconhecer a sua fraqueza, a sua limitação, sabendo que sozinho ele não conseguiria vencer aquele grande exército. Porém, ele disse, os nossos olhos estão em ti. Diante dessa situação desesperadora de Josafá, ele admite a sua incapacidade. Ele admite e ele reconhece que ele não sabe o que fazer diante disso. Queridos, não seja uma super mulher diante da crise. Não seja um super homem diante da crise. Não. Seja filho de Deus. Seja filha de Deus. Reconheça a sua incapacidade, reconheça a sua fraqueza como homem, como mulher. E foque no Senhor. Foque no Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Que é Cristo. Diante disso tudo, ele pôs os seus olhos em Deus. Agora, desse contexto, dessa história, podemos tirar algumas lições que vão me ajudar e te ajudar a enfrentar as crises, encarar as crises de frente, as crises que vêm na nossa vida. Primeira coisa que você precisa fazer
para encarar uma crise, para encarar de repente um grande exército que chegou, para encarar gigantes que se levantaram contra você, para encarar problemas que você não vê solução, para encarar questões e demandas da sua vida em qualquer esfera dela. Primeira coisa, busque em Deus a oração e o jejum. As nossas armas, elas precisam ser espirituais. Não queira vencer as crises da vida com a força do seu braço, com a força do seu pensamento, com uma estratégia criada por você mesmo. Não, você não vencerá. Se isso acontece, a derrota já é clara. Se você for lutar com as armas suas, se você for lutar com aquilo que você acha, nem lute, porque você perderá. Não seja uma super mulher, não seja um super homem. Busque a Deus em oração e em jejum. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 ao 4, diz assim: Josafá ficou amedrontado, ele teve medo com essa notícia que o exército estava chegando, e ele pediu orientação ao Senhor. E ele ordenou um jejum em todo Israel, todo Judá, em todos os seus habitantes de todas as cidades, e vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor em oração e jejum. Queridos, vocês não têm ideia, não sei se vocês imaginam o poder que existe na oração e jejum. A oração e jejum destrói fortalezas. O próprio Jesus orou e jejuou diversas vezes enquanto esteve entre nós. Se você está vivendo uma crise, que você não vê saída, que você não vê solução, queridos, busque a Deus em oração e em jejum, e tenha certeza que você está armado, armada, de uma forma completa para enfrentar essa crise dentro do jejum e dentro da oração. Josafá encontrou uma saída para a situação que aparentemente não havia solução. Sabe, queridos, há momentos que os problemas vêm na nossa vida como avalanche, um atrás do outro. Uma avalanche avassaladora que vem destruir, que vem minar as nossas forças, que vem esgotar a nossa vida. Vem como um terremoto assustador que balança a nossa estrutura, inclusive a nossa fé. Mas é nessas horas que os nossos recursos são absolutamente insuficientes para enfrentar essa situação. E nada podemos fazer senão recorrer a Deus e clamar por ajuda e socorro através da oração e jejum. Foi a primeira atitude que o rei tomou e convocou a nação para fazer a mesma coisa. Sabe, queridos, a oração e o jejum, elas são armas espirituais e elas estão à disposição do povo de Deus. A qualquer momento você pode orar e você pode jejuar. E são armas poderosíssimas para encarar qualquer crise. Qualquer crise. Quando agimos dessa forma, somos revestidos do poder de Deus e enfrentamos qualquer tipo de crise. Porque a nossa guerra, Paulo disse, o apóstolo Paulo disse isso, a nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o ser humano.
A nossa guerra não é, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim principados e potestades. Entenda uma coisa, queridos, a maioria das nossas lutas, a grande maioria delas, são no reino espiritual. São no reino espiritual. O próprio Daniel, se você ler no livro de Daniel, você vai ver essa história. Daniel estava passando um momento delicado na Babilônia. Mas ele tinha a disciplina, ele tinha o compromisso de orar pelo menos 3 vezes por dia. E onde ele estava no palácio, o quarto que ele frequentava no palácio que ele ficava, tinha uma janela que dava para Jerusalém. E Daniel, 3 vezes por dia, ele ia ali nos seus aposentos, como escravo na Babilônia, abria a janela em direção a Jerusalém e orava e jejuava ao Senhor. E ele fez um jejum de 21 dias. Só que, quando ele começou a fazer o jejum, ele iniciou o jejum com uma oração. E ele aguardou no Senhor a resposta dessa oração. E a resposta não veio. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, não veio. Mas quando essa resposta chegou, Deus disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia, a sua resposta já veio. Mas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, houve uma guerra. Os demônios não deixaram a resposta chegar. E eu tive que chamar Miguel, o anjo de guerra, e ele guerreou ao seu favor. Então, queridos, quando nos colocamos em oração, quando nos colocamos em jejum, existe uma guerra espiritual. Mas nessa guerra, somos mais do que vencedores, porque quem luta por nós é o Senhor dos Exércitos. Quem luta por nós é o soberano Deus. E a resposta de Daniel chegou. E a sua, que de repente você está esperando, vai chegar. Mas enfrente as crises, buscando a Deus em oração e em jejum. E eu pergunto, quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não jejua? Se um dia você quiser saber sobre jejum, entender melhor o que é o jejum, passa uma mensagem para mim no WhatsApp. Vocês têm meu contato no WhatsApp, eu explico como funciona o jejum, o que é o jejum, como fazer o jejum. Mas faça. O jejum nada mais é do que você fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne. Porque ela vai ficar sem alimento. Porque a carne, para ficar forte, ela precisa de alimento. Então você vai fortalecer o seu espírito. E aí a sua sensibilidade em relação a Deus fica muito maior. A sua intimidade com Deus fica muito maior. Essas são as armas fundamentais para você encarar qualquer tipo de crise. Oração e jejum. Foi isso que o rei Josafá fez. Foi a primeira coisa que ele decretou na nação. E a nação aceitou. E todos eles oraram e jejuaram. Segunda coisa que você precisa fazer, que eu e você precisamos fazer para encarar as crises da vida. Reconheça a grandeza de Deus. Está diante da crise? Reconheça o tamanho do seu Deus. Reconheça a grandeza do Senhor. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Diz assim:
E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou. Olha a oração de Josafá com o povo. Ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte, poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ele reconheceu a grandeza de Deus diante do povo, diante da nação. Ele já estava em jejum. E ele fez essa oração: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos da terra. És forte, poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ninguém pode resistir a Ti. Bom dia, Grilão. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Josafá, diante da nação, reconheceu a grandeza de Deus. Você tem noção do tamanho do Deus que você serve? Você tem noção do poder de Deus que você serve? O nosso Deus é imensurável. Ele tem nele todo o poder. Sabe, queridos, não basta orar e jejuar. Não basta pedir. Não basta clamar. Precisa saber a quem está pedindo, a quem está jejuando, a quem está clamando. Reconheça a grandeza do seu Deus. Reconheça a grandeza do seu Deus. Em sua oração, Josafá reconhece que Deus é soberano, que Deus é Senhor nos céus e domina sobre toda a terra. Todos os reinos da terra estão sobre o seu comando, o seu poder. E ele ora de forma consciente de que ele está com o seu povo nas mãos de Deus. E toda a força, todo o poder que ele precisa para enfrentar essa grande multidão, esse grande exército, está em Deus. Está em Deus. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, os nossos problemas, as nossas crises, os nossos desafios se tornam pequenos demais. Se tornam pequenos demais. Diante da crise da vida, seja ela qual for, o tamanho que for, reconheça a grandeza do seu Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é maior do que tudo isso. Ore, jejue, reconhecendo a grandeza do seu Deus que tudo pode, tudo faz. E que um dia disse: se creres, verá a glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa que precisamos, já estamos caminhando para o final, terceira coisa que precisamos entender e absorver dessa história de Josafá, que precisamos para enfrentar as crises da vida, é ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 13 ao 15. E todo Judá estava em pé perante ao Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, olha só, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel e filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. E disse: isso é o Senhor falando agora, diante daquele povo que estava cercado, que estava jejuando, que estava em oração.
o Espírito do Senhor veio diante daquele povo e disse: Dai ouvidos todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Deus se manifestou no meio daquela multidão, daquele povo de Jerusalém, de Judá, e disse: dai ouvidos todo Judá, escutem, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe, quando todos os homens e mulheres e crianças reuniram para falar com Deus em oração e em jejum, Deus se manifestou e falou com eles, trazendo a sua palavra, trazendo o seu consolo, trazendo a sua calma, trazendo a sua paz. Por intermédio da oração, eles falaram com Deus, e por meio da palavra de Deus, dos profetas, Deus falou com eles. Sabe, queridos, a palavra divina que veio ao povo encorajou esse povo. Encorajou a não olhar para as circunstâncias, não olhar para esse grande exército que estava lá fora, pronto para invadir Jerusalém. Para não se preocupar e nem temer a ameaça do inimigo. E Deus, através da sua palavra, acalmou o coração do rei, dizendo que a peleja não era do povo, mas sim do próprio Deus. Essa palavra gerou fé no coração deles e tirou os olhos deles do problema e colocou os olhos em Deus, que está no controle da situação. Deus sempre vai ter uma palavra para você no meio da crise. De repente, agora de manhã está sendo uma delas. Deus sempre vai ter uma palavra para você enfrentar a crise. Deus disse: não temas com isso que está acontecendo. Não se preocupe com isso que está acontecendo, porque essa peleja não é sua, é minha. Deus sempre vai te dar uma direção para enfrentar a crise. Esteja em oração, esteja em jejum, e que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. Ouça a palavra de Deus e obedeça. O que era obedecer para aquele povo? Era não temer mais, era tirar o foco daquele exército e focar no Senhor. Focar no Senhor. Quarto e último ponto para finalizarmos. Quer encarar a crise, quer vencer a crise, comece a louvar a Deus com confiança. Comece a louvar a Deus com confiança. Paulo e Silas, em livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 6, conta essa história. Paulo e Silas foram presos. E eles estavam na cadeia, algemados, e naquela época a prisão, o calabouço, prendia as mãos e prendia os pés. Os pés eram encaixados numa madeira que fechava e trancava os pés. Então eles estavam de mãos e pés atados. Mãos e pés atados. Mas eles estavam ali louvando a Deus, com confiança. Eles estavam vivendo uma crise, eles estavam presos. Eles estavam sem poder ver a família, sem poder propagar o Evangelho, sem poder continuar a sua vida na normalidade. Eles estavam num calabouço escuro, preso por causa do Evangelho. Mas em todo o momento da prisão, eles louvavam a Deus, cantavam a Deus com confiança. E você deve conhecer a história. Meia-noite, houve um grande terremoto na prisão, que abalou as estruturas e quebrou as correntes, quebrou as grades,
e eles foram libertos. Porque no momento da crise, em vez de reclamar, porque é o que mais acontece, na hora da crise, qual é a nossa naturalidade? Qual é a nossa reação natural? Reclamar, murmurar, questionar. Eles não fizeram isso. Paulo e Silas louvavam, cantavam ao Senhor. E meia-noite houve um grande terremoto que os libertou. Agora eu quero ler um trecho da palavra que é um pouco grande, mas é para a gente finalizar o devocional, que é a resolução do exército de Josafá e do seu povo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Para finalizarmos, presta bem atenção nesse final. Entendendo o contexto, eles estavam cercados, buscavam a Deus em oração e jejum. Deus respondeu, dizendo para eles não se preocuparem que essa peleja era deles, do Senhor. Agora olha o resultado disso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 a 22, diz assim: Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando. Olha o que Josafá fez, olha a estratégia que Josafá recebeu do Senhor. Que pegasse todos os levitas, todos os cantores, todos os instrumentistas e colocasse na frente do exército. Eles que iam marchar em direção ao outro exército. Eles iam na frente do exército. Essa foi a estratégia que o rei Josafá recebeu do Senhor. Vistam roupas sagradas, marchem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Esse era o louvor deles. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. Eram 3 exércitos. E eles foram derrotados. Quando os levitas, quando os músicos, é como se você pegasse um grupo de louvor de uma igreja e colocasse na frente da batalha. E eles estavam lá tocando, cantando e louvando. E a letra do louvor é: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Essa era a letra do louvor. E logo que eles começaram a cantar, eles foram derrotados completamente. Os Amonitas, os Moabitas atacaram os Edomitas e eles se destruíram entre eles. Depois os Amonitas lutaram contra os Moabitas e os 2 lados também se acabaram destruindo. Quando o exército de Judá chegou ao lugar da batalha, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Ninguém. Eles mesmos se destruíram. Quando Josafá chegou com seu exército e com os levitas que estavam caminhando e louvando, toda aquela multidão, os 3 exércitos reunidos para atacar Josafá, estavam mortos. Mortos. O chão estava coberto. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que sobrou, tudo que havia no acampamento: animais, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando essas coisas. Não conseguiram levar tudo num dia. E quando chegaram a Jerusalém, de volta, foram até o templo ao som de músicas e harpas
liras e trombetas, e louvaram o Senhor. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus que lhe deu paz em relação às nações vizinhas. Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Quando eles ouviram a voz de Deus, o medo que eles tinham de enfrentar o exército inimigo foi substituído pelo louvor. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado, eles louvaram para derrotar o inimigo. Entenderam? Que os seus lábios sejam lábios de louvor na crise e não de murmuração. O louvor, ele é um brado de triunfo, ele é um grito de guerra, ele é o que vence batalha. Está difícil, adore. Está na crise, louve, que a vitória é certa. E eu quero convocar você hoje a deixar para trás todo o lamento, toda a tristeza, tudo aquilo que a crise de repente pode ter proporcionado em você. Levante, adore a Deus, se coloque em oração, jejue, escute a voz de Deus, obedeça a voz de Deus e avance para a crise, encare a crise, pois essa peleja não é sua, é do Senhor. Amém, queridos? Quer vencer uma crise, quer encarar uma crise, busca a Deus em oração e jejum. Reconheça a grandeza do seu Deus, ouve a palavra de Deus e obedece a palavra. E cante, louve a Deus com confiança. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Encare a crise de forma correta. Encare a crise da forma que Deus deseja te dar vitória. Essa é a melhor forma de você vencer as crises da vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar para Deus confirmar essa palavra no nosso coração e que a gente possa viver o dia de hoje, seja ele como for, na certeza da vitória, vencendo o dia de hoje através da oração, do jejum, de ouvir a voz de Deus, de louvá-lo caminhando, e tenha certeza que a vitória é garantida. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado por continuar nos ajudando, nos fortalecendo, nos sustentando. Às vezes eu me pergunto, que amor é esse? Às vezes eu faço essa pergunta, que amor é esse? Esse amor que nos preenche, que nos completa, que nos fortalece, que nos faz levantar e continuar a caminhada da nossa vida. Obrigado, Pai, por nos trazer na Tua presença nesta manhã e aprender mais e mais da Tua palavra. É verdade que as crises existem, de todos os tipos e por todos os lados. Não somos isentos da crise da vida por sermos Teus filhos, mas somos extremamente abençoados por ter o Senhor batalhando por nós. Por isso, Pai, eu Te louvo e engrandeço o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, por cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos fazer viver de forma triunfante, vencendo todas as crises que chegam em nossa vida. O Senhor permanece fiel. Independente das circunstâncias, o Senhor é Deus, o Senhor permanece sendo Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através da Tua palavra que devemos buscá-lo em oração e em jejum para enfrentarmos as crises da vida. Que possamos ter essa coragem de jejuar, de orar, de estar diante da Tua presença dessa forma. Que possamos ouvir a Tua palavra, praticá-la, obedecê-la para enfrentar as crises da vida.
possamos estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Ah, Deus, como é bom. Como é bom ter um relacionamento com o Senhor, ter uma vida íntima com o Senhor. Dessa forma vivemos guardados, protegidos, tranquilos e somos invadidos pela Tua paz. Que possamos cantar, louvar, engrandecer o Teu nome em todos os nossos caminhos. Por isso, receba a nossa vida como um louvor. Receba essa oração como um louvor, como uma adoração a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pelo Teu sustento. Existem momentos na vida que podemos sentir que o Senhor nos coloca no colo, que o Senhor nos abraça de uma forma impressionante. Sentimos o Seu cuidado, o Seu amor, mesmo diante das crises da vida. O Senhor permanece presente e fiel e sempre tem uma palavra, uma direção para vencermos a crise que estamos atravessando. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles agora que estão online comigo. Visita cada casa, cada família. Entra com a Tua providência, movimenta as águas. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, tudo aquilo que não é direção Tua, tudo aquilo que não é palavra Tua, todo sentimento que não provém do Senhor caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que eles possam sentir a Tua paz, o Teu toque, o Teu cuidado, o Teu sustento. Que eles possam estar com seus ouvidos sensíveis à Tua voz e seguir o caminho para o qual o Senhor os direcionou. Continua, Pai, fortalecendo, dando graça, força. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, e que eles possam viver triunfante, porque o Senhor está com eles. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida. Obrigado por cada família que está aí online comigo. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles, os abençoando em tudo. Que todas as esferas da vida sejam tocadas pelo Senhor e transformadas pelo Senhor. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam ouvir e desfrutar de cada momento da palavra. E que eles possam viver na prática tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Obrigado, Pai. Guarda, protege a todos. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor, que o Teu favor repouse sobre nós neste dia. E que possamos estar seguros até finalizar o dia e dizer que só podia ter sido o Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus possa fortalecer vocês. Desculpa aí a minha gripe hoje, ela está mais intensa. Começou ontem à noite, mas eu acho que deu para ouvir direitinho, né? Que Deus continue abençoando vocês, fazendo vocês triunfarem no dia de hoje no Senhor. E encarem as crises da vida de cabeça erguida, reconhecendo a grandeza do seu Deus. Porque quando reconhecemos a grandeza do Senhor e olhamos para os nossos problemas, eles se tornam pequenininhos diante da imensidão do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos continuar aí com a leitura bíblica anual, lá no grupo. Que Deus abençoe vocês, vamos caminhando, tá? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Um pouco melhor, se Deus quiser. Obrigado, Gi. Obrigado, meu amigo Zaguete. Obrigado mesmo. Preciso melhorar, né? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 8 horas da manhã para mais uma palavra, mais um momento com Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Obrigado, Cacá. Deus abençoe, querida. Obrigado, Rose. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e até amanhã.